Em menos de 5 minutos, uma pessoa pode desaparecer completamente dentro dos Montes Apalaches e nunca mais ser encontrada. O silêncio daquela cadeia montanhosa parece vivo. O vento atravessa entre as árvores antigas como um sussurro abafado vindo de outro tempo. Em algumas regiões, bússolas enlouquecem. Em outras, cães farejadores simplesmente param e se recusam em continuar. Há relatos de gritos humanos ecoando no meio da madrugada, mesmo quando não existe ninguém por quilômetros. Pessoas desaparecem, corpos surgem mutilados, trilhas mudam de direção e moradores antigos evitam falar sobre o que realmente acontece naquelas florestas. Os Montes Apalaches carregam uma reputação sombria há séculos. Muito antes da chegada dos colonizadores europeus, povos indígenas já tratavam certas áreas da região como lugares proibidos, lugares amaldiçoados, lugares onde algo observava das sombras. Mas o mais perturbador não são apenas as lendas, são os casos reais, casos documentados. Crianças encontradas quilômetros longe do ponto do desaparecimento sem qualquer explicação lógica. Caçadores experientes desaparecendo em plena luz do dia. Equipes de resgate ouvindo vozes vindas da mata chamando os seus próprios nomes. Pessoas encontradas em estado de choque, dizendo ter visto figuras humanas entre as árvores, figuras que não se moviam como pessoas normais. Existe um detalhe que transforma tudo em um verdadeiro pesadelo psicológico. Muitos sobreviventes descrevem exatamente a mesma sensação. A impressão sufocante de que estavam sendo observados o tempo inteiro. Os Montes Apalaches atravessam mais de 3.000 quilômetros da América do Norte, passando por estados como Carolina do Norte, Tennessee, Virgínia, Kentucky e Pensilvânia. Durante o dia, parecem apenas uma paisagem natural gigantesca, mas quando cai a noite, a floresta muda. O som dos insetos desaparece, a neblina cobre a trilha, e o medo toma conta até mesmo dos moradores mais antigos da região. Nos últimos anos, milhares de vídeos, fóruns e documentários começaram a relacionar os Apalaches a desaparecimentos misteriosos, fenômenos paranormais, criaturas desconhecidas e casos que desafiam completamente a lógica. Alguns investigadores acreditam que exista uma explicação racional para tudo isso. Outros têm certeza que existe algo muito mais antigo escondido entre aquelas montanhas. Algo que talvez nunca devesse ser perturbado. E quanto mais alguém tenta descobrir a verdade, mais assustadores os relatos se tornam. Porque nos Apalaches, o maior perigo talvez não seja em se perder, talvez seja em descobrir o que realmente vive lá dentro. Hoje vamos contar as histórias sombrias que cercam os Montes Apalaches. Eu sou o Brunão, seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no canal. Aqui a gente mergulha em casos reais, histórias intrigantes e mistérios que desafiam a lógica. E antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. As montanhas mais antigas e sombrias da América. Os Montes Apalaches são considerados uma das cadeias montanhosas mais antigas do planeta. Muito antes dos dinossauros caminharem pela Terra, aquelas montanhas já existiam. Especialistas estimam que algumas das formações tenham mais de 480 milhões de anos.
E talvez seja exatamente esta antiguidade que alimente tantas lendas sombrias. A sensação dentro dos Apalaches é diferente. Muitos visitantes relatam uma impressão psicológica quase inexplicável, um desconforto constante, uma sensação de que o ambiente está errado. A floresta parece interminável, densa, claustrofóbica. As árvores bloqueiam grande parte da luz solar. Em determinadas regiões, a névoa surge tão rapidamente que a visibilidade desaparece em segundos. O silêncio também chama a atenção. Em vários relatos, pessoas afirmam que os sons da natureza simplesmente param de uma hora para outra, como se algo estivesse prestes a acontecer. Antes mesmo da chegada dos colonizadores, diversas tribos indígenas já evitavam certas áreas dos Apalaches. Povos como os Cherokee falavam sobre entidades das florestas profundas. Algumas histórias mencionavam criaturas chamadas Moon-Eyed People, seres pálidos que viveriam escondidos entre as montanhas. Outras lendas descreviam espíritos que imitavam vozes humanas para atrair pessoas para a mata adentro. Essas histórias sobreviveram por séculos. E o mais assustador é que muitos relatos modernos parecem repetir exatamente os mesmos padrões antigos. No século XVIII, colonizadores europeus começaram a registrar desaparecimentos estranhos nas trilhas da região. Caçadores sumiam sem deixar rastros, cavalos eram encontrados mutilados, algumas pessoas retornavam dias depois completamente desorientadas, incapazes de explicar o que tinham vistos. Em 1761, registros locais na Virgínia mencionaram um grupo de exploradores que desapareceram após entrar em uma área considerada amaldiçoada pelos indígenas locais. Nenhum corpo foi encontrado. Décadas depois, novos casos começaram a surgir, e sempre acompanhado pelos mesmos detalhes: sons estranhos, mudanças bruscas de temperatura, névoa intensa e a sensação constante de perseguição. Conforme as cidades surgiam ao redor dos Apalaches, o medo também crescia. Moradores antigos começaram a criar regras não escritas: nunca assoviar à noite, nunca responder vozes na floresta, nunca entrar sozinho em determinadas regiões, nunca olhar para trás caso ouvisse passos. Pode até parecer superstição, mas muitas dessas regras nasceram depois de tragédias reais. Ao longo dos séculos 19 e 20, centenas de pessoas desapareceram nos Apalaches. Muitos casos receberam pouca atenção nacional devido ao isolamento das regiões montanhosas. Em várias comunidades pequenas, desaparecimentos passaram a ser quase que como parte da rotina local. Mas alguns casos foram tão estranhos que se tornaram impossível de ignorar. E um deles aconteceria em 1969. O caso de uma criança desaparecida que transformaria os Montes Apalaches em um dos maiores símbolos de mistério da América. E o que os investigadores encontraram naquela floresta parecia ter saído de um pesadelo. O desaparecimento de Dennis Martin. 14 de junho de 1969, Parque Nacional Great Smoky Mountain, Tennessee. O pequeno Dennis Martin, de apenas 6 anos, participava de um acampamento familiar durante o feriado do Dia dos Pais. O local estava cheio de turistas. Famílias caminhavam pelas trilhas enquanto as crianças brincavam próximas à floresta. Dennis usava uma camiseta vermelha, shorts escuros e tinha energia de sobra. Ninguém imaginava que aquele seria o último dia em que ele seria visto. Segundo relatos oficiais, Dennis brincava de esconder com as crianças perto da área da Spence Field. Em determinado momento, ele correu para trás de alguns arbustos e simplesmente desapareceu.
No início, os adultos acreditaram que fosse apenas parte da brincadeira, mas os minutos passaram e Dennis não voltou. O clima mudou instantaneamente. As buscas começaram quase imediatamente. Familiares gritavam o nome do garoto enquanto percorriam a mata fechada. Pouco depois, guardas florestais foram acionados. Em questão de horas, a operação de busca se tornou uma das maiores da história do Tennessee. Mais de 1.400 pessoas participaram das buscas. Helicópteros, militares, equipes especializadas, voluntários, cães farejadores e, mesmo assim, nenhum rastro da criança foi encontrado. E foi exatamente aí que o caso começou a ficar perturbador. Os cães farejadores perderam completamente o cheiro de Dennis poucos metros após o desaparecimento, como se ele tivesse evaporado. As equipes de buscas também relataram fenômenos estranhos durante a operação. Alguns homens afirmaram ouvir gritos distantes vindo da floresta. Outros juraram ter visto os movimentos rápidos entre as árvores. Mas existe um detalhe específico que até hoje assombra os investigadores. Um homem chamado William Rutherford afirma ter visto uma figura extremamente alta carregando algo nos ombros no mesmo dia do desaparecimento. Segundo ele, a figura se movia rapidamente pela floresta em uma área isolada. E quando ele tentou se aproximar, a figura desapareceu. O relato nunca pôde ser comprovado, mas décadas depois, investigadores independentes voltariam a analisar este caso por causa de outras histórias semelhantes surgidas nos Apalaches. As buscas por Dennis duraram semanas. Nenhuma peça de roupa, nenhum corpo, nenhuma pista concreta, nada. O caso se tornou um dos desaparecimentos infantis mais famosos dos Estados Unidos e também um dos mais assustadores, porque não existia explicação. O escritor e investigador David Paulides posteriormente incluiria o caso de Dennis Martin em sua série Missing 411, dedicada a desaparecimentos misteriosos em áreas selvagens da América do Norte. Segundo Paulides, muitos desses casos possuem padrões semelhantes: crianças desaparecendo rapidamente, mudanças climáticas repentinas, falhas em cães farejadores e vítimas não encontradas e, quando encontradas, em locais impossíveis de acessar. Embora muitas teorias tentam explicar o desaparecimento de Dennis, nenhuma conseguiu responder à principal pergunta: como uma criança desaparece completamente em um local cercado por centenas de pessoas? Mas esse seria apenas o começo, porque os Montes Apalaches parecem acumular casos impossíveis, e alguns deles terminariam de maneira mais perturbadora e assustadoras que o caso de Dennis. A lenda dos Feral People. Conforme os casos de desaparecimentos cresceram, uma teoria obscura começou a circular entre os moradores das regiões montanhosas dos Apalaches: a teoria dos Feral People. Segundo relatos locais, existiriam grupos de pessoas vivendo nas profundezas isoladas das montanhas há gerações, comunidades clandestinas que evitariam qualquer contato com o mundo moderno. Mas as histórias mais assustadoras dizem que esses grupos se tornaram extremamente violentos. Alguns moradores afirmam ouvir assovios vindo da mata durante a madrugada. Outros relatam figuras humanas observando as casas à distância. Há também registros de acampamentos encontrados completamente destruídos, barracas rasgadas, comidas espalhadas, objetos desaparecidos, sem qualquer sinal de animais. Em fóruns online e relatos de sobreviventes, diversos caminhantes descrevem experiências semelhantes. A sensação de serem seguidos, pedras sendo jogadas contra as árvores, passos acompanhando seus movimentos
e silhuetas observando entre a vegetação. Em 2015, um usuário do Reddit viralizou ao relatar um encontro estranho durante uma trilha nos Apalaches. Segundo ele, ouviu alguém imitando sua voz na floresta. Pouco depois, percebeu uma figura extremamente magra escondida atrás das árvores. O homem abandonou a trilha imediatamente. O relato gerou milhares de comentários de pessoas descrevendo experiências parecidas. Embora muitas dessas histórias possam ser exageros ou lendas urbanas, autoridades reconhecem que existem áreas extremamente isoladas nos Apalaches onde pessoas vivem fora do sistema. Algumas regiões possuem histórico de produção ilegal de drogas, violência e desaparecimentos relacionados ao crime organizado. Isso torna a fronteira entre a realidade e a lenda ainda mais assustadora. Porque existe uma possibilidade terrível: algumas histórias podem ser verdade. Isso explicaria parte do medo que cercam aquelas montanhas. Mas nem todos acreditam que humanos sejam responsáveis pelos eventos estranhos, porque existem relatos que parecem desafiar completamente qualquer lógica racional. Relatos sobre criaturas, sombras e sons impossíveis. E é exatamente aí que os Apalaches entram em um território mais sombrio. As criaturas dos Apalaches. Existem histórias que moradores dos Apalaches simplesmente se recusam a contar depois da meia-noite. Histórias sobre criaturas vistas nas trilhas, figuras humanoides, olhos brilhando na escuridão, seres que se movem rápido demais e o mais assustador, muitos relatos vêm de pessoas comuns, policiais, caçadores, ex-militares, guardas florestais. Homens acostumados com a natureza que afirmam ter visto algo impossível. Uma das criaturas mais citadas nas lendas modernas dos Apalaches é o chamado Skinwalker. Na internet, o termo passou a ser associado a entidades capazes de imitar vozes humanas. Moradores antigos dizem que ouvir alguém chamando seu nome na floresta é um dos piores sinais possíveis, porque, segundo a superstição local, se a voz vier da mata, não se deve responder. Outra entidade frequentemente associada aos Apalaches é o Wendigo, criatura do folclore indígena relacionada à fome, isolamento e loucura. Embora a lenda tenha origem mais ao norte, muitos relatos modernos passaram a conectar aparições semelhantes às regiões montanhosas da cadeia Apalache. Mas entre todas as histórias, existe uma que se repete constantemente, a dos Not Deer. Segundo testemunhas, seriam animais parecidos com cervos, mas com olhos humanos, movimentos antinaturais, pernas dobradas em ângulos impossíveis, comportamentos estranhos. Muitos motoristas relatam encontros assustadores em estradas isoladas dos Apalaches durante a madrugada. Alguns afirmam que os animais ficam parados observando os carros sem demonstrar medo. Outros dizem que as criaturas parecem sorrir. Pode parecer apenas folclore moderno da internet, mas o impacto psicológico dessas histórias é real. Porque os Apalaches possuem algo que favorece o medo: o isolamento absoluto. Em certas regiões, pessoas podem caminhar por horas sem encontrar ninguém, e quando cai a noite, a floresta parece viva. Cada som ganha intensidade, cada sombra parece esconder algo, e o cérebro humano começa a trabalhar contra si mesmo. Especialistas afirmam que ambientes extremos podem provocar paranoias, sensação de perseguição e até alucinações auditivas. Mas isso não explica todos os relatos, porque alguns casos possuem testemunhas múltiplas,
Alguns possuem gravações e outros terminaram em morte. O assassinato mais violento ocorrido nos Apalaches. Em 1977, uma pequena comunidade rural na Virgínia Ocidental entrou em pânico após uma sequência de eventos violentos próximos às montanhas. Tudo começou quando um casal de caminhantes desapareceu durante uma trilha. Dias depois, investigadores encontraram um acampamento abandonado. A comida ainda estava quente, os objetos pessoais intactos, mas não havia sinal do casal. Horas depois, os corpos foram encontrados em uma área íngreme da floresta. O estado dos cadáveres chocou até os policiais mais experientes. As vítimas apresentavam ferimentos profundos e sinais de extrema violência. O caso rapidamente gerou rumores na região. Alguns acreditavam em ataque animal, outros falavam sobre assassinos escondidos nas montanhas. Mas certos detalhes nunca fizeram sentido. As roupas estavam parcialmente removidas. Não existiam pegadas claras próximas ao local. Um dos investigadores relatou ter ouvido os assovios vindo da mata durante a madrugada da perícia. O medo tomou conta das cidades próximas. Moradores começaram a evitar trilhas noturnas. Comerciantes fechavam cedo. Caçadores passaram a andar armados em grupo. Embora o caso nunca tenha sido oficialmente solucionado, ele alimentou ainda mais o imaginário sombrio em torno dos Apalaches. E não seria o último, porque os anos seguintes trariam novos desaparecimentos, novos relatos, novas teorias. Algumas mais assustadoras do que qualquer filme de terror. Mas existe algo ainda mais assustador do que criaturas ou assassinos escondidos na mata. A possibilidade de que os próprios Montes Apalaches escondam fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar. A floresta que devora pessoas. Ao longo das décadas, investigadores começaram a perceber um padrão aterrorizante. Muitos desaparecimentos nos Apalaches aconteciam de maneira quase impossível. Pessoas experientes sumiam em áreas conhecidas. Corpos apareciam em locais inacessíveis. Objetos desapareciam sem lógica. E sobreviventes descreviam experiências psicológicas devastadoras. Em alguns casos, vítimas encontradas vivas afirmavam ter perdido completamente a noção do tempo. Horas pareciam dias, dias pareciam minutos. Outros relatavam ouvir vozes durante a noite, passos circulando no acampamento, respirações próximas das barracas, mas quando saíam para olhar, não havia ninguém. O medo psicológico se tornava insuportável. E então surgiram relatos ainda mais perturbadores. Equipes de buscas descrevendo sensações extremas de pânico sem motivo aparente. Animais se recusando a avançar em determinadas áreas. Falhas inexplicáveis em rádios e equipamentos. Mudanças bruscas de clima surgindo em poucos minutos. Alguns pesquisadores sugerem que certas regiões montanhosas possam provocar desorientação severa devido à geografia extrema e alterações magnéticas locais. Mas isso não explica tudo, porque alguns casos desafiam completamente a lógica humana. Como pessoas desaparecendo literalmente diante de testemunhas, ou crianças encontradas quilômetros distantes do local original, sem ferimentos graves. E existe uma pergunta que ninguém consegue responder. Quantas pessoas desapareceram nos Apalaches sem jamais serem registradas oficialmente? Talvez centenas, talvez milhares. A floresta é vasta demais, é antiga demais, é escura demais. E conforme cai a noite sobre os Montes Apalaches, o medo parece ganhar forma própria, porque naquele silêncio sufocante, qualquer som pode ser o último.
Os Montes Apalaches continuam lá, imóveis, antigos, observando em silêncio enquanto novas histórias surgem todos os anos. Talvez exista uma explicação racional para tudo: animais selvagens, criminosos escondidos, desorientação, acidentes naturais, o cérebro humano reagindo a isolamento extremo. Mas talvez isso não seja suficiente, porque certas histórias permanecem impossíveis de esquecer. Os relatos continuam aparecendo, as pessoas continuam desaparecendo e o medo continua crescendo. Existe algo profundamente perturbador nos Montes Apalaches, porque eles apresentam um dos maiores medos humanos: o medo do desconhecido, o medo de entrar em um lugar onde as regras normais parecem deixar de existir, onde a natureza é tão antiga que faz o ser humano parecer insignificante. Talvez seja exatamente por isso que tantas lendas sobrevivem naquela região, porque algumas florestas não parecem feitas para serem compreendidas, apenas respeitadas. E enquanto existir neblina cobrindo aquelas trilhas, e enquanto existirem vozes ecoando entre as árvores, enquanto pessoas continuarem desaparecendo sem deixar rastros, os Montes Apalaches continuarão sendo um dos maiores mistérios sombrios da América. Porque no fim, o verdadeiro terror não seja aquilo que vive na floresta, mas sim a possibilidade de que a floresta esteja viva, observando tudo em silêncio.